E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui da série do Zero ao Dev RPA e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a comparação de atividades do moderno com atividades do clássico ali na AirPath, isso se tratando de atividades UI. Então essa aula vai basicamente complementar a passada, tá? Que a gente falou ali sobre as atividades UI, a gente focou realmente no moderno, porque hoje o moderno é mais usado, mas hoje a gente vai comparar um pouquinho ali com o clássico e ver em que situações a gente pode usar. Bom, antes de a gente começar aqui, já deixa seu like se você não deixou o like ainda, peço que você se inscreva aqui no canal também, comenta aqui embaixo também feito, assim o algoritmo do YouTube vai recomendar o vídeo para mais pessoas, se tiver comentários, se tiver likes. Obrigado por estarem acompanhando e bora lá pro vídeo. Primeiro eu vou introduzir um pouquinho porque a gente tem um moderno e um clássico com atividades que fazem praticamente a mesma coisa. Basicamente, antes de 2020, a gente tinha uma versão com atividades clássicas do UiPath. O UiPath é não só web, mas interação UI no total. Então a gente tinha atividades como Open Browser, Attach Browser, clique diferente, tá? E tudo isso ficou muito mais intuitivo depois de 2020, tá? Então essa mudança ela veio realmente para que ficasse essas atividades muito mais intuitivas e ao mesmo tempo a gente não precisasse distinguir, por exemplo, quando a gente abre o browser ou quando a gente só dá attach em um browser, entre outras coisas que os seletores hoje eles também conseguem ser colocados ali em um Object Repository, etc. Mas isso a gente vai mostrar um pouquinho ali pra frente. Vamos começar a falar disso aqui no nosso UiPath Studio, tá? Então aqui eu vou abrir o que a gente fez na aula passada, que é aqui o moderno. A gente vai dar uma olhada nele e a gente vai comparar com o do clássico, que eu montei aqui também. Que a gente pode ver como vai funcionar e tudo mais, getText, typeinto, Open Browser, etc, tá? Mas antes disso, eu vou focar aqui nesse que eu preparei, tá? E esse TXT aqui, ele mostra um pouquinho de algumas atividades que eram no clássico e como elas passaram a ser usadas no moderno. Então, reparem aqui que no clássico, a gente tinha o Open Browser. Então aqui, que eu usei aqui para abrir foi o Open Browser. Então a primeira vez que tu está abrindo aquele site, tu utiliza o Open Browser, certo? Enquanto a primeira vez que tu utiliza o site, tu já vai abrir ele aqui com o Use Application Browser, tá? Se vocês verem aqui, essa é uma atividade de Use Application Browser. Então aqui é a primeira diferença do clássico para o moderno. Outra diferença é o typeinto. O typeinto continua sendo o mesmo nome para o clássico e para o moderno, mas eles têm umas carinhas diferentes. Então aqui vocês podem ver o typeinto do clássico. Ele é um pouco mais enxuto, digamos assim, tá? Mas assim, ele tem algumas atividades aqui. Ele tem, por exemplo, esse empty field que a gente viu de maneira diferente lá na aula passada do moderno. Aqui ele só tem uma flagzinha se vai ser true ou não. E ele tem o click before typing para algumas coisas, tá? O target dele é basicamente a mesma coisa. Ele tem algumas mudancinhas, tá? Simulate type, aqui também a gente não seleciona isso lá. Na atividade a gente seleciona aqui se é simulate ou não. Mas aqui no moderno o typeinto ele é um pouco diferente, ó, ele tem bastante coisa a mais. Ele tem aqui o input mode, se vai ser hardware event, se vai ser simulate, tem alguns outros. Empty field, a gente pode dizer se é single line ou multi-line, tá? Então trouxe algumas funcionalidades a mais e também ficou aqui, digamos, um front-endzinho dele aqui, né? Um pouquinho mais bonitinho, né? Ele trouxe aqui o empty field já, o click before typing, se tu quer colocar, tu já pode colocar por aqui. Então ele tem algumas mudancinhas, tá? Mesmo que seja uma atividade que é o mesmo nome para as duas. E outra, como é que eu vou saber quando é uma e quando é outra aqui na hora de pegar essas atividades? Primeira coisa, tá? Para que a gente ative essas atividades clássicas, porque por padrão vai vir só as atividades do moderno, a gente tem que vir aqui nesse funilzinho e ativar Classic, tá? E eu vou pesquisar aqui, typeinto. Esse typeinto, ele vai trazer aqui, ó. No caso, ele vai trazer sempre o do moderno primeiro, né? Recente aqui, ou UI Automation, tá? Que é o normal. E aí depois ele traz aqui Classic, UI Automation, typeinto. Então tem essa distinção para tu usar elas. Outra coisa aqui que mudou é o nosso getText. Tá, mesma coisa, tivemos mudança. Então aqui o getText, por exemplo, ele é mais simples, mais enxuto. Ele pega o resultado aqui, tá? Tem aqui o target, mas aqui a cara dele é um pouquinho diferente. Aqui a gente bota a variável aqui, ó, fica mais visível, entendeu? Nesse front-endzinho dele. A gente tem também aqui mesmo esquema de seletores, etc, tá? Outra coisa que a gente vai aprender um pouco mais pra frente, que é o Object Repository. O Object Repository a gente tem aqui como guardar todos os nossos seletores de forma organizada e quando muda aqui,
muda no projeto inteiro, tá? Basicamente o teu seletor. Podem ver que quando tem esse quadradinho pintado, é porque ele está vinculado com o nosso Object Repository. Isso é algo muito bom no moderno, mas no clássico a gente não tem isso, beleza? Então a gente viu algumas diferenças aí já. Clique, a gente tem diferenças na atividade de clique também, eu não vou entrar tão no detalhe em tudo isso, tá? Mas a gente tem diferenças na atividade de clique também. Beleza, então outra diferença aqui vai ser o Attach Browser. No clássico era utilizado o Attach Browser, e aqui no moderno continua sendo utilizada a mesma atividade, que é o Use Application Browser. Então com o moderno tu faz as duas coisas em uma só atividade, mas basicamente o que era o Attach Browser ali do clássico. Aqui eu só utilizei o Open Browser, né, porque eu abri e usei ele, mas se eu quisesse continuar usando esse mesmo site em um outro fluxo, por exemplo, eu poderia ou tirar esse output de UI Browser e passar isso para uma atividade aqui de Attach Browser, ou eu poderia vir aqui e indicar o seletor do meu site aqui, enfim, né, e continuar o Attach Browser aí, botar outras atividades do clássico aqui, como clique, por exemplo, e continuar utilizando isso com o Attach Browser. Hoje, se tu quiser fazer isso com o moderno, é muito mais simples, porque aqui podem ver que eu utilizei o Use Application Browser para abrir esse navegador, e se eu quisesse utilizar esse novo navegador, eu posso só configurar ele aqui, ó, por exemplo. Eu posso dizer que ele deve abrir sempre quando estiver nesse fluxo aqui e não fechar nunca quando estiver nesse fluxo. E aí, em um próximo fluxo que eu fosse usar isso, eu posso simplesmente vir aqui, pegar do meu Object Repository, no caso, colocar aqui a minha telinha, e aí esse Use Application Browser aqui, eu posso dizer para ele que eu quero abrir nunca, no caso eu posso não abrir ele, ou eu posso abrir só se ele não tiver aberto ainda. Mas se ele já tiver aberto, ou se ele tiver never, ele vai tentar achar a tela desse site já aberta para ele poder utilizar, tá? Então ele tem tudo isso muito mais automático hoje em dia com o moderno, certo? A gente tem o Check App State, né, que eu já falei disso na aula passada ali no moderno, enquanto a gente tem o Element Exists aqui no clássico, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou colocar um Element Exist aqui, e eu vou colocar aqui no moderno, eu vou colocar um Check App State. Vejam bem, o Check App State, ele vai te dizer o seguinte, é como se tu fizesse um if aqui dentro. Tu tem um state, que é o target aparecer, no caso, né, o nosso alvo aparecer, e tu tem o fato dele não aparecer. Então tu pode já seguir e colocar tuas atividades aqui dentro de um ou dentro de outro. Tá? Tu tem isso aqui um pouco mais visual que a gente tem lá no outro, que é o Element Exist, mas tu pode também ter a mesma funcionalidade do Element Exist se tu quiser, porque tu pode simplesmente tirar essas branches aqui, que eles chamam de branches, e tu pode pegar o resultado como true or false. No caso, se tu criar uma variável aqui, ela vai ser uma booleana, true ou false. Dá para tu utilizar. Então o Check App State ele é muito mais completo, mas no clássico como é que a gente faz? A gente indica o elemento e pega aqui se é true or false. E aí embaixo, se tu quiser fazer alguma coisa caso tenha aparecido e outra coisa caso não tenha aparecido, tu vai ter que fazer um if. O moderno já te simplificou isso, ele já fez esse if para ti, digamos assim, tá? Ele já fez caso apareça e caso não apareça. E tu pode usar se tu quiser, entendeu? Só dá o toggle nessas branches aqui. O Select Item, que é algo que a gente pode selecionar um itemzinho em um drop-down, por exemplo, ele também existe no clássico e no moderno. Também é uma daquelas atividades que a gente tem algumas propriedades mais facilitadas, mais intuitivas, tá? E aí a gente tem também o Navigate To, vindo aqui do clássico, e no moderno a gente passa a utilizar Navigate Browser e Go To URL, tá? O Navigate To, ele basicamente vai te pedir um URL para onde tu quer navegar. E aqui no novo, tá? No moderno, a gente vai ter o seguinte, Go To URL, que é para navegar para uma URL específica, e tu vai ter o Navigate Browser, que ele vai te dizer, por exemplo, go back, go forward, que no caso seria para ir para a próxima página, um refresh na página, close tab, então a gente tem tudo isso facilitado no moderno. Bom pessoal, olha só, para quem não acompanhou na última aula, só vou dar uma recapitulada. Essa nossa prática aqui, ela é para converter o dólar para reais e ele utiliza o site aqui da wise.com.br. Ele vem aqui em converter dólar hoje e aí ele coloca ali o input dele de quantos dólares a gente está falando, né? E eu defini 10 aqui no início. E aí ele
converte ele para 10, pega o resultado disso e traz aqui um log pra gente. A gente viu isso funcionar na aula passada e agora eu reconstruí isso com classe. Como eu disse para vocês, eu utilizei só o Open Browser para isso, um Typing2 e um GetText, tá? Bom, vamos ver esse aqui do clássico funcionando, tá? Bom, esse do clássico tem alguns probleminhas também. Então, como vocês podem ver aqui, ele colocou para converter 110. Eu pedi para ele converter 10. Isso é aquele tal do empty field que a gente coloca ali no Moderno. E o empty field aqui ele foi colocado nesse do clássico, mas ele não funcionou tão bem. Por isso que lá no Moderno a gente tem para selecionar quando o empty field é single line, única linha, ou multiline, né, que seria várias linhas ali. Então ele tem um tipo específico. Esse aqui seria single line, talvez por isso o empty field aqui do clássico não pegou muito bem, tá? Mas a gente pode ver aqui que ele converteu 110 dólares para reais, ele disse aqui que é 10, por isso ele errou por causa do empty field ali, mas a gente pode ver que ele funcionou as atividades UI aqui. Assim, é bem recomendável geralmente, tá? Que a gente utilize sempre o Moderno. Só repetindo aqui algumas das vantagens de a gente usar o Moderno a gente ter o Object Repository, que é muito bom. A gente pode utilizar um só tipo de atividade para abrir o browser e utilizar o browser de novo depois, fechar o browser também. A gente tem essas atividades muito mais intuitivas e funcionando de uma forma muito melhor, como por exemplo, agora vocês puderam ver que o empty field lá do clássico não funcionou direito, e aqui no Moderno a gente tem isso funcionando porque a gente especifica coisas mais importantes para ele, single line, multiline, etc. A gente tem aqui atividades como GetText, Click, também mudadas para isso. O Element Exists, a gente viu que ele já vem com aquele ifzinho pronto pra gente, tá? Mas assim, a gente também precisa dar um passo atrás, voltar e utilizar clássico quando necessário. Então, qual é a boa prática? Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro, tá? Pela boa prática, sempre tentar utilizar o Moderno. Caso não consiga, em um caso muito específico, tu pode utilizar ali o clássico, tá? Colocar alguma coisa do clássico, colocar um clique do clássico, ou principalmente um Element Exist do clássico, tá? Um caso que no meu dia a dia realmente já me aconteceu. Eu estava utilizando o check_app_state para algo, tá? Só que o check_app_state ele não estava reconhecendo um elemento que realmente estava na tela. E é muito estranho, porque o seletor dele aparecia, de fato, tá? E era um bug, digamos assim. E o Moderno não estava dando certo, tá? O check_app_state não estava dando certo. Mas assim, essa atividade ela é confiável, tá? É só para um caso muito extremo que realmente tenha dado errado esse check_app_state. Mas a minha solução foi eu abrir aqui um Open Browser ou um Attach Browser, tá? E eu utilizar um Element Exists, de fato, porque ele não errou aonde o Moderno errou, tá? Mas isso aqui, repetindo, é um caso específico. Normalmente não vai ser assim. E outra coisa, vamos falar mais de boas práticas ainda. Quando a gente utiliza o Moderno junto com o clássico, nunca a gente vai fazer o seguinte, ó. De vir aqui e colocar um clique do Moderno dentro do clássico. Não dá pra gente fazer isso. Tá vendo aqui que ele até pegou um Use Application Browser aqui e ele basicamente colocou dentro do Open Browser. Tá? Então aqui a gente vai criando camadas, UI dentro de UI. Isso aqui é propício a erro, tá? Então a gente não faz isso. Se a gente tem algo do clássico e a gente quer usar o Moderno, a gente simplesmente vai vir aqui e vai buscar um use app/browser, ou a gente vai vir aqui no nosso Object Repository, né? Vai colocar aqui um novo escopo, tá? E vai colocar aqui um clique do Moderno, tá? Beleza, então agora sem erro. O ideal mesmo é tu separar até por workflows, tá? Mas não colocar um dentro do outro. E o contrário também não é legal. As atividades do clássico, uma característica dela é que ela funciona até mesmo sem o escopo do Open Browser ou algo do tipo, tá? Então, se eu colocar só o clique aqui, ele iria funcionar também. Ele captura o Window Selector. Por debaixo dos panos, eu já mostrei para vocês ali de algumas formas ali, mas ele pega os seletores. Quando ele pega o seletor de alguma coisa, a primeira linha que ele pega é basicamente o Window Selector. E quando tu tem o Use Application Browser, ele é um Window Selector. E aí ele define o Window Selector dos outros que estão dentro dele. E a mesma coisa ocorre ali quando tu utiliza um Open Browser ou Attach Browser do clássico. Mas o clássico também, se tu usa a atividade sozinho, ele consegue pegar o Window Selector por ele mesmo, utilizar ele sozinho. O Moderno já não, tu precisa colocar dentro de um escopo. E no Moderno tu não vai vir aqui e colocar uma coisa do clássico dentro também. É importante separar os dois, tá? Isso aqui é uma boa prática importante, que se quebrada, a gente perde essa robustez do código.
tá bom? Mas é isso, obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui da série do Zero ao Dev RPA. Essa é a diferença ali do moderno pro clássico. A gente tem aí o moderno trazendo coisas, digamos, que a gente tem um proveito melhor ali nas propriedades e a gente tem ele sendo muito mais robusto hoje para utilizar, mas a gente pode utilizar o clássico também, sem problemas no caso. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve aí no nosso canal, a gente tá chegando aí a 100 inscritos, tá? A sua ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Se puder compartilhar o vídeo também. Bom, então é isso. Até a próxima e tchau, tchau!